Ok. Alguém dá um oi para as pessoas ter certeza que estão escutando e visualizando perfeitamente? Oi. Obrigado. Então, dando sequência à nossa aula, o professor está estudando contigo a eletroquímica e o professor começou a falar sobre a pilha. O que é uma pilha? Ora, uma pilha é a transformação da energia química em energia elétrica. E a pilha é denominada por um processo espontâneo. O que é um processo espontâneo? É um processo que não necessita de energia para que ocorra o processo de oxirredução. Sempre na pilha, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. É sempre assim. Alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons para que esse elétron se movimente pelo circuito e assim aí ocorra aí a produção da energia. Ok? Bom, o professor vai já começar a aula sobre a pilha de Daniel, né? Na última aula o professor mostrou a pilha de Daniel, agora vai trabalhar um pouquinho com mais detalhes, tá? Acredito que vocês, quando viram pela primeira vez, meio que se apavoraram e agora já começa a ficar mais fácil. O que nós temos que saber? Ora, a pilha é formada por eletrodo. O eletrodo é essa plaquinha metálica, no caso aqui nós temos a plaquinha de cobre e a plaquinha de zinco. E na verdade a gente fala de eletrodo de cobre, que é a união do metal com a solução. Nós temos aqui uma solução de sulfato de cobre e aqui nós temos uma solução de sulfato de zinco. E a solução, como está em solução, ó, em solução aquosa, libera íons. No caso da solução de cobre, vai liberar o cobre mais 2, e no caso da solução de sulfato de zinco, vai liberar o zinco mais 2. Então, basicamente, nós temos aqui na solução zinco mais 2, e aqui a solução cobre mais 2. Aqui nós temos zinco 0 e cobre 0, ok? Bom, aqui nós temos um fio externo para onde vai circular os elétrons. E nós temos uma coisa chamada ponte salina. A ponte salina, dentro dessa ponte, vão ter um sal aí, né, bastante solúvel, tá? O professor colocou como exemplo aí o cloreto de potássio. Bom, aí nós temos que saber qual eletrodo vai sofrer oxidação. Se vai ser o eletrodo de zinco ou vai ser o eletrodo de cobre. E o que o professor destacou para ti? Destacou a palavrinha sopa, né? O que é a palavrinha sopa? Ora, quem sofre oxidação significa que perde elétrons. E, por consequência, aumenta a carga, aumenta a NOx. O contrário de sofrer oxidação é sofrer redução. E o contrário de perder elétrons é ganhar elétrons. E o contrário de aumentar o NOx é diminuir o NOx. Então nós temos que olhar para esse desenho e nós temos que identificar quem é que está perdendo elétrons e quem é que está ganhando elétrons. Então, visualizem aqui, ó, que o eletrodo de zinco, olha o que está acontecendo, ele está perdendo elétrons, os elétrons estão saindo. Enquanto o eletrodo de cobre, ó, está ganhando elétrons. Então a gente vai ter que definir o quê? Ora, que quem perde elétrons sofre oxidação. Então a gente já pode colocar primeiro a informação de quem está sofrendo oxidação nessa história. Quem está sofrendo oxidação é o zinco. Ó, é ele que está sofrendo oxidação. Se o zinco está sofrendo oxidação, o outro vai sofrer o quê? Redução, não precisa nem perder tempo. Aqui já sei que o cobre sofre redução. E está sofrendo redução o quê? Porque está ganhando elétrons. Porque quem ganha elétrons, ó, quem ganha elétrons é que sofre o quê? Redução. Quem perde elétrons sofre oxidação. É sempre assim. Ok? Então tá. Além disso, o que eu tenho que descobrir? Quem é o ânodo e quem é o cátodo na pilha? Na professor já te deu uma dica, ó. Ânodo. Ele tem um chapéuzinho assim, ó. E cátodo
Repare que tem um sinal de meio, o T, ó, de positivo. A gente vai trocar esse chapeuzinho por um assim, ó, como se fosse um sinal negativo. Até botar em outra cor. Ó, é como se fosse o sinal negativo e aqui o sinal positivo. Então, quem sofre oxidação vai ser o ânodo. Em vermelhinho. Quem sofre oxidação é o ânodo. E quem sofre redução é o cátodo. E quem é o polo negativo? Ora, aqui está o zinco, ó, é o polo negativo, porque o ânodo na pilha é o polo negativo. E aqui no cobre nós vamos ter o quê? O polo positivo. Porque o cátodo na pilha é o polo positivo. Tá? Então, ao identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução, eu já sei quem é o ânodo que é o cátodo. Porque sempre na pilha, quem sofre oxidação é o ânodo. E quem sofre redução é o cátodo. Quem sofre oxidação é o polo negativo. E quem sofre redução é o polo positivo. Ok? Então tá. Agora, o que vai acontecer? Os elétrons estão saindo aqui, ó, do zinco, 0, tá? Plaquinha 5, 0. E está perdendo elétrons. Então você vai apagar isso aqui. Então, o que está acontecendo com o zinco? Está em vermelho mesmo. Ó. O zinco 0, ele está perdendo elétrons. Tá? Ele está perdendo elétrons. A perda sempre a gente coloca no produto. Lembrando que aqui nós temos o reagente. E aqui à direita nós temos o produto, tá? Então, o zinco está perdendo elétrons. Quando o zinco perde elétrons, ele se transforma, ó, em zinco. O quê? Olha a carga de diferença aqui, ó. Mais 2. Então, ele está se transformando em zinco mais 2. O professor está montando aqui uma reação de oxidação. Na verdade, uma semi-reação de redução. E como é que eu sei... De oxidação, desculpa. E como é que eu sei que é de oxidação? Repare que, ó, de 0 para mais 2, está aumentando, ó. Palavrinha sopa, ó. Se aumenta, sofre oxidação. E sempre eu coloco na oxidação, os elétrons no produto, sempre no produto. Agora, quantos elétrons eu vou colocar? Ora, eu vou colocar sempre a diferença. De 0 para 2, 2 elétrons, né? Essa vai ser a diferença. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, 2 elétrons. Bom, eu montei a semi-reação de redução. Esses elétrons estão saindo aqui da plaquinha, ó, estão saindo da plaquinha, estão se movimentando no fio externo, estão indo para o cobre, certo? E vão chegando aqui, ó, e vão até o cobre. O que acontece? O cobre mais 2 vai receber esses elétrons. E sempre na reação de redução, ó, eu coloco os elétrons no reagente. Sempre a redução, os elétrons é no reagente. Sempre na oxidação, os elétrons é no produto. É sempre assim. Ok. Então, o cobre mais 2 vai estar se transformando em quê? Em cobre 0. A diferença está aqui, ó, de mais 2 para 0. O 0 não aparece, tá? Bom, e repare a diferença. Qual é a diferença aí de elétrons? De mais 2 para 0. 2. Então, tem que colocar um 2 aqui, ó. Está recebendo o cobre mais 2, está recebendo 2 elétrons, está se transformando em cobre 0. Nesse exato momento, eu montei o quê? A semi-reação de redução. Tá? São tudo semi-reações, são pedaços de uma reação. Bom, aí o que aconteceu? Repare que aqui os elétrons, ó, chegaram aqui, certo? Ok. O cobre mais 2 se transformou em quê? Em cobre 0. Então, aqui, ó, o cobre, ele vai estar se transformando em cobre 0. Ele está se transformando em cobre 0. Então, como ele não pertence mais à solução, porque na solução
Quem que pode participar aqui da solução? Somente quem tem cobre mais 2. E como ele está recebendo elétrons, está se transformando em cobre zero, ele vai se colar onde? Ele vai se colar na plaquinha, ó, onde o eletrodo aqui, ó, de cobre vai o quê? Vai ganhar massa, ó. Ele vai ganhar massa. Vai ficar aqui, vai ganhar massa. Então, sempre na redução, o que nós temos? Ó, nessa solução aqui, isso é importante. Nós temos que dizer que a solução, ela fica o quê? Menos concentrada. Concentrada é quantidade, tá? Por que ela fica menos concentrada? Porque todo cobre que está aqui, ó, todo cobre que está aqui na solução, está ficando na plaquinha. Está saindo da plaquinha. Vai ficar uma menor quantidade de cobre. E o que acontece com a placa? A placa ganha massa ou perde massa? Ora, o eletrodo, ou seja, a placa, ó, a placa de cobre, ganha massa. Ok? Bom, aqui o zinco. Agora vamos analisar aqui o zinco. O zinco, ele, ó, perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele se transformou em quem? Em zinco mais 2. Então, se o zinco que está zero aqui está se transformando em zinco mais 2, ele não pertence mais à placa. Então, ele vai sair da placa e vai para onde? Ele vai para a solução. Então, aqui, ó, vai ocorrer, ó, a oxidação da plaquinha, ó. Vai perder a massa. Se eu consigo essa outra cor aqui, mas claro, acho que não. Mais ou menos. Ó. Aqui, ó, o zinco está saindo da plaquinha. E está indo para onde? Ora, está indo para a solução. Então, aqui vai aumentar a quantidade de zinco mais 2, que a plaquinha era zinco zero, mas está perdendo elétrons, está se transformando em zinco mais 2. Então, está aumentando aqui, ó, a quantidade de zinco na solução. Ok? E o que vai acontecer com a solução aqui, ó, onde tem o zinco? Ora, a solução vai ter maior quantidade. Então, a gente diz que a solução, ó, ela fica mais... Só que lembrar que aqui ficou feio, ó, que é menos. Aqui ficou mais concentrada. E o que aconteceu com a placa? Ora, a placa metálica ali, né, de zinco, ó, perdeu massa. Perdeu massa. Ok? Bom, agora vamos entender a pilha. O que aconteceu com a pilha? É um monte de informações, né, pessoal? Então, o que aconteceu com a pilha? Vou apagar aqui. Vou aqui para despoluir um pouco, tá muito poluído. Tá, vou apagar tudo. Eu vou apagar tudo para a gente entender agora o que aconteceu com a pilha. Não vai ficar muito poluído, você não vai entender. Bom, aqui o zinco, aqui perdeu os elétrons. Os elétrons estão se movimentando e está se movimentando. Vamos fazer uma diferente, ó. Os elétrons estão se movimentando, Vão sendo atraídos aqui para o cobre mais 2, que vai ser atraído aqui pelo potássio positivo. Ó. Vai sendo atraído, ó. Vai sendo atraído e ocorre um circuito fechado. Quando ocorre o circuito fechado, ó, quando fecha o circuito, a lâmpada acende. É assim que funciona a pilha. Ou seja, tem que ocorrer. Um tem que oxidar e o outro tem que reduzir. Um tem que perder elétrons e o outro tem que ganhar elétrons. E esses elétrons têm que se movimentar. Inclusive, vocês têm que saber assim, qual o sentido dos elétrons, tá? Nessa pilha, no fio externo. Aqui nós temos o fio externo. Ora, nós não temos aqui o ânodo, e aqui nós temos o cátodo. Ora, o sentido dos elétrons no fio externo... escreve devagar, professor. É do quê? Ora, é do ânodo para o cátodo. Ou seja, é daqui para lá. Esse é o sentido, ó, nesse fio externo aqui.
Agora, e na ponte salina, qual o sentido? Tem que apagar aqui, pessoal, tá? Na ponte salina, qual o sentido dos elétrons? Se fosse na ponte salina. Ora, os elétrons saíram daqui, ó. Saíram daqui e vieram para cá, ó. Para formar o circuito fechado. Vai ser o contrário, vai ser do cátodo para o ânodo, porque o sentido é o inverso. Então, na ponte salina, o sentido dos elétrons é do cátodo, ó, é do cátodo para o ânodo. Ok? Bom, além disso, o que, que vocês têm que saber? Vocês têm que saber montar as semi-reações e a equação global. Pediu lá qual é a reação aí da pilha, né? Então, agora, o professor vai fazer isso aqui para vocês. Ó. Então, o professor já montou a semi-reação de oxidação, já montou a semi-reação de redução. Agora, vamos montar aqui a reação global dessa pilha. E como é que a gente monta? Ó, a gente vai olhar nesse sentido e depois nós vamos olhar o outro sentido, ok? O que tiver igual de um lado, que tiver igual do outro lado, a gente tem que eliminar. E o que, que nós temos iguais? Ora, nós temos 2 elétrons aqui no reagente, né? E 2 elétrons lá no produto. Tem que estar na mesma quantidade, ok? Bom, e agora? O que, que sobrou? Sobrou zinco 0. Sobrou cobre mais 2. Do outro lado, zinco mais 2. E cobre 0. Essa seria a reação dessa pilha aí que está representada aí do zinco com cobre. Então, olha só quanta coisa você tem que saber. Se você saber montar a semi-reação de oxidação, a semi-reação de redução, você tem que saber quem está perdendo elétrons, quem está ganhando elétrons, ou seja, quem sofre oxidação, quem sofre redução, qual o eletrodo que sofre oxidação, qual é o eletrodo que sofre redução, quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, qual a solução mais concentrada, qual a placa que ganha massa, qual a solução mais concentrada, qual a solução que perde massa, qual o movimento dos elétrons no fio externo, qual o movimento dos elétrons na ponte salina. Lembrando que não existe esquerda e direita, você pode simplesmente inverter os eletrodos e o negócio é o contrário. Vocês têm que saber quem oxida e quem reduz. Lembrando da palavra sopa, que quem oxida perde elétrons, aumenta o NOx. O contrário, em vez de sofrer oxidação, sofre redução. Em vez de ganhar elétrons, perde elétrons. Em vez de aumentar a carga, diminui a carga. Ok, pessoal? O professor explicou aí novamente, tá? Isso o professor tinha explicado para ti na última aula. O que aparece para vocês é isso aí. E vocês têm que montar as semi-reações aqui de oxidação. E vocês conseguem identificar que é de oxidação, porque os elétrons estão no produto. E aqui está aumentando, ó, porque o que aparece para vocês é assim, ó. Sem saber, isso aqui é de oxidação ou de redução? Eu só vou fazer análise. Aumentou ou diminuiu? Vai lá para a sopa. Aumentou, então sofreu oxidação. Então já sei que é de oxidação. Mas se os elétrons estiverem no produto, é oxidação. Tá? Bom, e se ligar na diferença aqui dos elétrons, ó, 0 para 2, 2. E aparece assim para vocês. Toda vez que os elétrons estiverem no reagente, pronto. Aqui é uma reação de redução. Pessoal, o padrão é redução, tá? Esse é o padrão. Ok. E agora? Agora a gente vai o quê? A gente vai fazer o somatório disso aí. Vai cortar isso aqui, corta isso aqui e vai sobrar zinco 0 mais cobre mais 2. Do outro lado, zinco mais 2 e cobre 0. Essa é a reação da pilha. Aqui, quem está perdendo elétrons é o zinco, então é ele que está sofrendo oxidação. Quem sofre oxidação é o ânodo, e o ânodo é o polo negativo. Se o zinco sofreu oxidação, o cobre sofre redução. Quem sofre redução é o cátodo, que é o polo positivo. É sempre assim. Quem sofre redução, aqui que vai ocorrer o quê?
a solução fica menos concentrada, né? E a plaquinha aqui, ó, ganha massa. É sempre assim. Quem sofre redução, a placa ganha massa e a solução fica menos concentrada. E aqui, quem sofre oxidação, a plaquinha vai perder a massa, né? Perde a massa, vai tudo para a solução, e a solução vai ficar o quê? Mais concentrada. Certo? Então, é isso aí que vocês têm que saber aí sobre a pilha de Daniel. E agora o professor vai fazer um exercício para vocês verem como é que cai isso, tá, pessoal? Bom, repare que o professor explicou aquela pilha na última aula e explicou novamente, tá? Vocês assistam, pega essa aula, agora é ao meio-dia, já baixa esse vídeo, já posto no meu canal. Do meu canal já coloco no portal para vocês. Acredito que no finalzinho da tarde já está essa aula à disposição de vocês. Assistam novamente, parem o vídeo, puxem novamente. O professor vai explicar para vocês quantas vezes for necessário para que vocês entendam esse conteúdo. Tá? É um conteúdo um pouquinho mais capcioso, um pouquinho mais difícil. Bom, olha só. Tá aí, é assim que cai na prova de vocês, assim que cai no PAV, assim que cai no Enem, tá? O Enem gosta muito dessa parte de eletroquímica. Bom, a reação global da pilha é dada pela equação. Então, repare o que nos informou. A reação global, ó. Tá aqui a reação global. Ok? Então tá. Daí são corretas. Não sei. 2. O eletrodo de prata é o polo positivo, né? Então nós temos que saber, nós temos aqui a prata e o cobre. Repare aqui o movimento dos elétrons. Repare o movimento dos elétrons. Nós simplesmente a gente escreve a palavra sopa, ó, aqui, ó. Repare que vai ficar fácil aqui, ó, sopa, né? Ó, quem sofre oxidação, vou escrever bonitinho, ó, quem sofre oxidação é que perde os elétrons. E quem é que está perdendo elétrons? O cobre. Então, já sei que o cobre está sofrendo redução. Se o cobre está sofrendo redução, eu já não preciso nem perder tempo, né? Eu já sei que a prata está sofrendo o quê? Desculpa, o professor errou. Sopa, né? Ó, o professor errou, desculpa. Ó, quem sofre oxidação perde elétrons, certo? Então, quem está perdendo elétrons é o cobre. Então, o cobre está sofrendo oxidação. Se o cobre está oxidação, o que vai acontecer com a prata? O contrário. A prata está sofrendo redução. Ok? Bom, agora, quem é o polo, quem é o ânodo, quem é o cátodo nessa história? Eu vou escrever aqui porque ele vai ficar aqui. Oxidação. Quem é o cátodo, quem é o ânodo, né? Ó, quem é a oxidação vai ser sempre o ânodo. Sempre quem oxida é o ânodo na pilha. Quem sofre redução vai ser o quê? Vai ser o cátodo. É sempre assim. Quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Quem é o polo negativo, quem é o polo positivo? O ânodo é o polo negativo. Ó. Aqui nós temos o polo negativo. E o cátodo é o polo positivo. Olha o T ali de positivo. Ó. Pronto. Então já pegamos todas as informações que nós temos que saber aí sobre a nossa pilha. Certo? Bom, agora vamos ver para as alternativas. O eletrodo de prata é o polo positivo? Está aqui a prata, ó. É o polo positivo? É o polo positivo. Então a gente já sabe que o item 2 está o quê? Certo. Vou escrever aqui. Certo. Vamos para o item 3. No ânodo, ocorre oxidação do cobre? Ora, o ânodo sofre o quê? Ó, oxidação de quem? Do cobre. Então, o item 2 também está correto. Certo. Vamos para o 4. A concentração de íons de prata na solução irá diminuir? Bom, aqui agora é aquela lembrança, né? Ó, redução. Redução, os elétrons estão chegando aqui, ó. Os elétrons estão saindo daqui, ó. Vem para cá. Significa que a prata está ganhando elétrons. Se está ganhando elétrons, ó, e está ficando o quê? Vai se transformar em prata zero. O que nós tem aqui, ó. Se está se transformando em prata zero, vai o quê? Ó? Vai se depositar na placa, ó. Vai se depositar na placa. Certo? Porque está ganhando os elétrons. Certo? Porque aqui está perdendo. Ó. Significa que está perdendo. Então, significa que a prata está ganhando. Então, quer saber? A concentração
a concentração de íons de prata na solução irá diminuir? Sim, né? Porque está saindo da solução. Então, isso aqui está certo. Agora, quinto. A massa da barra de cobre irá diminuir? Ora, se o cobre está sofrendo oxidação, sempre a plaquinha que sofre oxidação perde massa. Então, significa que o item quinto aqui também está correto. Ou seja, todos os itens, o 2, o 3, o 4 e o 5, estão corretos. É assim que cai para ti, é isso que vocês têm que saber fazer análise, né? A palavrinha-chave eu acho que é a sopa. Saber quem oxida, quem reduz. Quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Quem oxida é o ânodo e o ânodo é o polo negativo. Quem reduz é o cátodo é o polo positivo. Então, são essas informações que aí são importantes para vocês. Bom, agora nós vamos entrar num outro item que vai ser extremamente importante. Uma coisa chamada potencial de redução. Potencial de redução. Deixa eu ver aqui o potencial de redução, ó, vai ser representado por esse símbolo, tá? E sempre o padrão é por redução. O professor vai ler primeiro. Olha só, o professor vai começar a ler aqui. Qualquer eletrodo possui capacidade de sofrer oxidação ou redução, dependendo de seu parceiro na pilha. O que significa isso? Toda vez que a gente unir dois metais, certo? Cada um tem o seu potencial de oxidação e seu potencial de redução. Então, sempre quando a gente unir dois metais, um vai oxidar e o outro vai reduzir. É o que está escrito ali, ó. Qualquer eletrodo possui capacidade de sofrer oxidação ou redução, dependendo do seu parceiro na pilha. Vou ler aqui. O potencial de um eletrodo depende da natureza dos seus constituintes, das concentrações das soluções, da pressão e da temperatura, mas não depende do número de elétrons na semi-reação. O que significa isso? Que a gente tem uma semi-reação e nós temos o valor aqui, ó, nós temos o valor aqui da voltagem dessa pilha. A quantidade de elétrons aqui, se você duplicar aqui, ó, multiplicar isso por 2, fica 2 aqui, aqui fica 6, aí fica 2, esse valor não vai alterar, tá? Então, ou seja, não depende do número de elétrons da semi-reação, né? O potencial, ó, isso aqui não vai depender do número de elétrons. Ok. Os potenciais padrão dos eletrodos são estabelecidos em função do eletrodo padrão de hidrogênio, cujo potencial vale zero por convenção. Então, repare aqui, ó, o hidrogênio, ó, aqui está o hidrogênio, e olha o potencial, ó, quanto é que vale o potencial dele? Vale zero. Ok? Então, ele é a referência. O que nós temos que identificar? Agora vamos olhar para essa tabelinha que o professor montou para vocês. Ok? Então, repare aqui, ó, elétrons estão no reagente. Ó. Repare que os elétrons estão no reagente. O que significa isso? Isso significa que é de redução. Ó. O padrão é redução. Então, toda vez que os elétrons estiverem no reagente, nós vamos ter o potencial, ó, de redução. Tá aqui os valores de cada um. Ó. Aqui é o alumínio, zinco, o hidrogênio, o cobre. Aqui está o potencial de cada um deles. Agora, aqui está uma informação extremamente importante. Tá? Quanto maior o potencial de redução, mais espontâneo, ou seja, maior vai ser a capacidade, né, de liberar esses elétrons. Mais espontâneo será a redução do eletrodo, desculpa, maior capacidade de ganhar elétrons. Tá? Então, quanto maior o potencial de redução, estou repetindo, temos que pintar, isso é extremamente importante, muito importante. Vocês vão entender em breve, tá? Não acho na próxima aula. Ó, quanto maior o potencial de redução, maior será a redução no eletrodo. O que nós temos que entender? Nós temos aqui o alumínio, nós temos o zinco e nós temos o cobre, tá? O hidrogênio é a referência. Repare que o alumínio é menos 1,66, o zinco menos 0,76 e o cobre mais 0,34. O que o professor vai fazer? Agora o professor vai comparar.
Ó, a pessoa vai comparar. Entre o alumínio, que tem menos 1,66 volts, e o zinco, que tem menos 0,76. Desses dois eletrodos, qual deles que tem o maior potencial de redução? O alumínio ou o zinco? O maior. Ah, professor, o número 1,66 é maior que o 0,76. Não esqueça aqui do número negativo, ó. Não esqueça do número negativo. É como se fosse uma linha, né? Nós temos uma linha. Opa, é difícil fazer uma linha aqui nessa mesa. Então, ó, nós temos o zero, né? Vai diminuindo, ó. Menos 1, menos 2, tá? Então, para cá, ó, o número negativo aumenta, né? Então, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, o que significa aqui, ó, esse aqui é o que tem maior potencial, ó. Esse é o que tem maior potencial de redução. Então, o que significa isso? Quanto maior o potencial de redução, é ele que vai reduzir. Então, nesse caso aqui, quem é que vai reduzir? O zinco, ó. O zinco é que vai sofrer redução. E o alumínio? Ó, se um oxida, o outro, se um reduz, o outro oxida. É sempre assim a leitura. Isso vai estar diretamente relacionado, ó, com quem vai ser o seu parceiro na pilha. Vamos pegar agora como exemplo o zinco e o cobre. Vou apagar aqui para despoluir. Tá? Vamos pegar o zinco, tá tempo ainda? Vamos pegar o zinco e o cobre. Vamos ver quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação em relação aí ao nosso potencial de redução. Então, nós temos o zinco é menos 0,76 e o cobre é mais 0,34. Desses dois aí, quem é o maior? Ó, o 0,34 é maior. Então, o maior, ó, aquele que for maior potencial de redução, é ele que vai sofrer redução. Então, o cobre vai sofrer redução e o zinco vai sofrer oxidação. Olhem só o que o professor está destacando para ti. Quando ele está conectado com o alumínio, é ele que vai sofrer redução. Agora, quando ele está conectado com o cobre, é ele que vai sofrer oxidação. Repare que inverteu. Tudo vai depender com quem vai ser o seu parceiro lá na pilha. E como é que eu vou saber? Aquele que tem maior potencial de redução, é ele que vai reduzir. E o outro vai oxidar. O professor colocou uma outra análise, né? Olha só. Que dependendo do exercício até fica mais fácil. Ó. Quanto menor o potencial de redução, maior a capacidade de oxidar. É uma leitura contrária. A gente vai analisar. Entre os valores, aquele que tem menor potencial de redução, é ele que vai oxidar. É uma leitura contrária. Né? Então, vamos pegar aqui o alumínio e o zinco. Quem é que tem menor? O alumínio. Então, é ele que vai oxidar. E aqui vai o quê? Sofrer a redução. Né? Aqui, o zinco e o cobre. Quem é que tem o menor? Ora, quem tem menor é o zinco. Então, é ele que vai oxidar. O outro vai reduzir. Então, pode fazer o contrário também. Aquele que tem menor potencial, né, de redução, é ele que vai oxidar. Aquele que tem maior potencial de redução, é ele que vai reduzir. Então, você usa a mesma teoria aí para saber quem oxida e quem reduz em relação ao potencial de redução. E para nós encerrar nossa aula, precisa fazer um exercício para ver como é que cai isso, tá? Em questões aí de vestibular e como aí vai cair na tua prova, tá? Pessoal, o professor mostrou aí na realidade, né? Para que serve esse conhecimento? Por que o navio que está lá na água, passa o dia todo na água, ele é feito de metal, né? Feito de ferro, por exemplo? Por que ele não fura? Por que ele não enferruja e entra água para dentro? Porque, repare aí na imagem, ó, essas plaquinhas, fica difícil, vamos ver aqui, eu vou botar em branco aqui, talvez dê para mostrar para vocês. Ó, repare aqui, ó, repare, acho que aqui vai ficar bem, repare esses metais que estão colados aqui, ó, no casco do navio, ó. Esses são chamados metais de sacrifício, ó. Significa que esse metal é que vai oxidar no lugar ali do metal que compõe o navio. Então, esses metais que vão sendo colocados no casco do navio
é que eles que não vão permitir que o navio oxide, não, porque toda vez que ocorre oxidação, ocorre perda de massa. Eu vou criar o quê? Buracos no navio. Então se coloca esses metais chamados metal de sacrifício, porque é ele que vai oxidar no lugar do metal. E aí, como é que cai isso? Olha só, não sei se vai dar tempo. Para preservar o casco de um ferro no navio, a pessoa vai estar lendo aqui. Para preservar o casco de ferro nos navios, contra os efeitos danosos de corrosão, além da pintura, são introduzidos placas ou cravos de certo material, conhecidos como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Tem o conceito. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela, está aqui a tabela, ó. E a tabela de potenciais de redução, sempre vai ser padrão de redução, impressa ao lado, aqui está errado, tá? Ao lado, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Então, o que nós temos? Ora, o navio é feito de ferro, né? Aqui, ferro. E aí nós temos cobre, nós temos magnésio, nós temos o potássio e nós temos o cádmio. Bom, né, que leitura que nós temos que fazer? Ora, aquele que tiver menor potencial é ele que vai reduzir, certo? Ok. Então, sempre em comparação ao ferro aqui, ó. Vamos pegar o ferro, nosso navio é feito de ferro, ok? Bom, o potencial aqui do ferro é menos 0,44. Aquele que tiver menor potencial de redução é aquele que vai oxidar. Ou aquele que tem maior potencial de redução é que vai reduzir. É a mesma coisa, só que falando de forma diferente, ok? Bom, então, vamos comparar com o cobre, tá? Vamos comparar com o cobre. Aqui está mais 0,34 e aqui está menos. Quem desses dois é o maior? O cobre. Então, significa que aqui o cobre vai sofrer redução. Vou escrever aqui, tá pequenininho o espaço, tá? Então, aqui vai sofrer redução. E o ferro vai sofrer o quê? Oxidação. E a gente não pode permitir que o ferro oxide. Então, significa que não pode ser o cobre. Por que não pode ser o cobre? Porque o potencial de redução dele é maior que do ferro. E se ele tem maior potencial de redução, é ele que vai oxidar e o ferro do navio vai, né? É ele que vai reduzir e o ferro do navio que vai oxidar. Não pode. O ferro do navio não pode oxidar. Então, vamos pegar aqui entre o ferro e vou pegar o cádmio, tá? Então, menos 0,44 e menos 0,40. Desses dois, quem é que tem maior? Tem maior. Ora, aqui que tem maior vai ser o cádmio. É o cádmio que vai ter maior, né? Menos 0,44, 0,40. Esse é o maior. Se ele é maior, é ele que vai sofrer redução. É ele que sofre redução. Então, significa que o ferro aqui vai sofrer, ó, oxidação. Então, não é o cádmio. Agora, vamos olhar entre o magnésio e o potássio. Então, o potássio, vamos começar pelo potássio. Vai dar tempo, tem 1 minuto, vai dar tempo. Ó, menos 0,44 e menos 2,93. O potássio tem menor, ó. O ferro tem maior potencial de redução que o potássio. Então, então vai ser o potássio, né? Só que tem um problema. Os elementos da família 1A, o sódio e o potássio, eles reagem com a água. Reagem com a água. Essa é a maldade desse exercício. Conhecimento geral também. Tá? O sódio e o potássio reagem com a água. Então, você não pode colocar ali no navio um metal que vai reagir com a água, né? Por exemplo, o sódio você coloca na água, explode, pega fogo. Então, sódio e potássio reagem com a água. Então, não pode ser o potássio só por esse motivo. Essa é a maldade desse exercício, tá? Mas, olha só agora, vamos comparar o ferro com o magnésio. Menos 0,44 com menos 2,37. Desses dois, quem é que tem maior potencial de redução? O menos 0,44 é um número maior que menos 2,37. Ok? É claro que eu estou falando rápido, você tem talvez dificuldade para identificar quem é o maior, quem é o menor. Tá? É basicamente você põe na linha. O professor está com pouco tempo? Põe na linha. E aí você tem aqui o menos 0,44 e aqui o menos 2,37. Então ele é menor. Ok? Então, quem vai sofrer redução aqui, ó, é o ferro. O ferro que vai sofrer redução. Então, significa que o magnésio é ele que vai sofrer oxidação.
Então é ele que vai oxidar no lugar do ferro. Então a resposta tem que ser a letra D. Tá, pessoal? Tá aí o gabarito. Acabou nossa aula, acabou o tempo. Na próxima aula, o professor segue aí o conteúdo aí de eletroquímica. Não esqueça de colocar a palavra presente. Ok? O professor vai parar a gravação.